Por muito tempo eu pensei que ser minimalista era ter 2 calças, 2 blusas, um sonho e viver. E não é bem assim. Olá, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vai ser mais uma conversa, um debate, assim, de coisas que eu venho aprendendo, consumindo conteúdos minimalistas, ou tentando ser mais minimalista, né? E por muito tempo eu pensei que você ser minimalista significa você abdicar de tudo que você tem, assim, basicamente, ter um item de cada e só. E era só isso, só sobre não acumular. Mas eu tenho aprendido que não é bem assim. Quando eu comecei a viver essa experiência de tentar ser mais minimalista, eu lembro que eu peguei todas as minhas maquiagens, assim, e eu revi uma por uma, eu descartei a maioria, e eu revirei meu guarda-roupa e descartei a maioria também, depois me arrependi muito disso, porque com o tempo eu entendi a primeira lição, que minimalismo não é escassez. Uma coisa não significa a outra. Na verdade, é completamente diferente. Não é sobre você ser escassa. É sobre você ter o que você precisa. E não existe uma receita de bolo para isso. Teve uma vez que eu já pesquisei na internet quantos itens de roupa você precisa para sobreviver. E todos os sites e vídeos que eu entrei para procurar, sempre foi dito o seguinte: não existe um número certo de roupas que você precisa ter. Tudo vai depender da sua realidade. E aí eu vou contar agora duas situações diferentes, porque eu já morei em uma cidade que é muito fria no inverno, para mim é muito fria, né? E hoje eu moro numa cidade que é calor o ano todo. E só pelo clima, só pela diferença de clima, já são realidades completamente diferentes. Se você mora numa cidade de interior e depois vai para uma cidade grande, é totalmente diferente. Se você trabalha com determinado emprego, por exemplo, se você trabalha no administrativo, é completamente diferente dos itens que você precisa ter se você trabalha com palestra. Ou se você é maquiadora, os itens que você precisa serão totalmente diferentes do que uma pessoa que trabalha com negócios. Então, assim, existem diversas variáveis para se ter. Não tem uma receita batida assim. Você tem que ter isso e isso para você viver. Tudo depende do estilo de vida, da sua profissão, de onde você mora, de com quem você mora, quem é sua família. E aí, quando eu descartei uma penca de roupas, doei ou vendi, ou sei lá, a maioria eu acho que eu doei. E aí depois tinha um vestido que eu gostava muito, e eu abri mão desse vestido, porque eu usava demais, olha só. Eu abri mão desse vestido porque eu já tinha usado muito. Só que eu ainda gostava muito desse vestido. E depois que eu descartei, eu quis usar ele e eu não tinha mais o vestido. E aí eu tive que comprar outra peça de roupa. O vestido acabou fazendo falta e eu tive que comprar de novo. Do mesmo jeito que as maquiagens fizeram falta e eu tive que comprar de novo. Porque eu precisava daquele item. Porque era um item que fazia sentido para mim. Então eu comecei a tomar essa consciência de que tem que ser. O minimalismo é essencialmente você não ter excessos. Não é sobre você ser escassa e não ter nada. É sobre você não ter excessos de nada. Você ter o que você precisa, o que você usa, o que você gosta de usar. E aí a gente pode entrar em uma linha muito tênue entre comprar as coisas que a gente gosta, quer e usa, e comprar coisas que a gente gosta, mas não vai usar. E aí foi quando eu entendi a segunda lição, que é preciso abrir mão dos prazeres momentâneos de compra para pensar mais no prazer do futuro. E nem sempre eu vou poder comprar tudo que eu quero comprar, porque eu tenho que pensar lá na frente também. Eu sei que a gente vive só o hoje, nós só temos o hoje, mas a gente também precisa se preparar, querendo ou não, para o futuro. A vida é difícil, galera. A vida é complicada. E aí eu tenho meus sonhos. Eu quero ter um local meu para morar. Eu quero poder andar de carro. Eu quero poder viajar mais. Só que se eu continuar comprando coisas em excesso ou comprando coisas supérfluas e não priorizar esses itens maiores, que não são itens baratos, são itens caros, são itens que precisam de planejamento,
Não dá pra você chegar e comprar uma casa do nada. Não dá pra você chegar e comprar um carro do nada. Foi quando eu entendi que, às vezes, a gente vai precisar abrir mão dessa compra momentânea, do prazer momentâneo da compra, ou de sair para comer, porque você tá querendo muito comer aquela coisa, mas você sai sempre. Você tá sempre saindo para comer. E isso pesa, porque o seu salário vai estar sendo todo direcionado para esses momentos de prazer que não te dão uma solidez, uma estabilidade na sua vida. Não vai construir nada maior do que isso. Então, o minimalismo começou a me dar essa consciência de preciso lutar pelo que realmente importa e eu preciso investir o meu dinheiro suado, porque a gente trabalha muito e às vezes leva uma pancada no trabalho, então é um dinheiro suado, merecido, ter que investir ele em algo que importa e não só em compras e prazeres momentâneos. A terceira lição que eu aprendi é que eu posso sim comprar uma coisa que eu quero, mas essa coisa tem que ser útil para mim. E aí eu vou citar um exemplo, por exemplo, do meu vídeo de cabelo, que eu mostrei para vocês, que eu tenho 3 óleos diferentes. Só que esses 3 óleos têm a mesma função. E aí eu quis comprar porque eu queria ter mais diversidade assim, mas realmente precisava dos 3? Porque eu não uso os 3. Eu uso um de cada vez. Então, quando eu for comprar o item, eu tenho que ser mais estratégica em como eu vou gastar o meu dinheiro. Se aquela coisa vai ser útil. Não vou comprar uma peça de roupa que eu vou usar uma vez e acabou. Não vou mais comprar um sapato alto de R$ 400 porque eu tenho um casamento para ir e o sapato vai ficar estocado no meu guarda-roupa. Porque não tem mais onde eu usar. É sobre ter mais estratégia quando você for gastar o seu dinheiro em comprar coisas de acordo com a sua necessidade, comprar coisas de acordo com a frequência que você vai usar. Esse ano eu estou muito focada nessa questão de usar o dinheiro estrategicamente, porque eu sinto que nesses anos que se passaram, eu só tenho gastado assim em coisas supérfluas e não em algo que realmente fosse um investimento para a minha vida ou para o futuro. O quarto item que eu aprendi é que o excesso dá trabalho e adoece. Sabe quando você tem em casa, ou você vai numa casa que assim tá cheio de coisa, cheio de itens espalhados por todo lugar. Você não tem nem onde guardar. Não sei nem se na sua casa aconteceu isso. Às vezes já aconteceu de eu abrir meu guarda-roupa, minha prateleira de cosméticos assim, e eu ver coisa demais. E aquilo começava a me deixar nervosa, porque eu ficava, eu preciso usar, eu gastei meu dinheiro com isso, eu preciso usar, eu preciso organizar, e as coisas bagunçam mais, e você tem mais coisas para limpar. Pra quê? Não é uma perda de tempo? Você tem uma casa altamente decorada. Eu gosto de decoração, mas assim, tem que ser funcional também. Tem que ser algo que não atrapalhe sua rotina, não deixe você bitolado da cabeça. E aí, quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a me livrar dos excessos que eu tinha. E eu continuo me livrando, tá? Porque eu me livrei de um excesso, mas eu me arrependi. Aí depois eu comprei em excesso de novo e assim, você começar a ser minimalista é um processo longo até você entender tudo que funciona para você. Eu ainda estou nesse processo e eu estou trazendo vocês comigo no meio desse processo para me estimular também. Por isso que agora tudo que eu quero comprar eu anoto e eu vejo qual é a utilidade. Quantas vezes eu vou usar isso? Se é uma peça de roupa, eu consigo combinar com outras roupas para usar mais? Para eu fazer valer aquela compra? Por último, o quinto item, eu entendi que eu não preciso ter tudo. Não preciso ter tudo de uma vez. Eu posso comprar, usar, e aí a coisa vai se acabar, e aí eu posso comprar outro. Porque as coisas estarão sempre aí. A gente vive num mundo capitalista. Se tiver uma promoção, a promoção não vai acabar. Aquele item não vai acabar. Se ele for se esgotar, beleza. Aí você faz um estoque lá. Eu tenho um perfume que eu gosto muito. E se esse perfume acabasse, eu faria estoque sim, eu não vou negar. Mas a realidade que a gente vive é que não vai acabar. As coisas não vão acabar. Sempre vai ter um que é muito parecido com o outro. A promoção vai ter outra promoção. Então não preciso ficar desesperada para comprar tudo e ter tudo. E pensa só que quando a gente tem tudo, as coisas perdem a graça. E você perde o propósito de vida. Eu sinto que eu perco um pouco o meu propósito de vida quando eu tenho
muita coisa. Então é viver com paciência, é viver gostando da jornada, em vez de focar no seu objetivo final, sem excessos, sem ficar se preocupando com coisas supérfluas. Desde que eu comecei a tentar viver essa vida mais essencialista, você tem mais clareza dos seus objetivos, você tem mais clareza do que fazer, né? E nesse mundo de consumo que a gente vive hoje, é importante a gente ter um pouco de consciência com relação a isso. É um mundo de consumo e de redes sociais, né? E a gente fica vendo a vida do outro como se a vida do outro fosse perfeita, e não é. Minha vida não é perfeita, a sua vida não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. E é sobre isso, sobre focar em mim, nas minhas escolhas, nos meus objetivos, nas coisas que eu quero pra mim, e deixar o excesso de lado. Um beijo e até o próximo vídeo.